dia, meus irmãos, minhas irmãs. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam preservados, aqueles que podem ainda manter o isolamento social, nós não podemos nos esquecer, não temos vacina ainda. E neste dia, 15 de novembro, é um dia muito importante para a democracia no Brasil. Espero que vocês possam ter refletido, que possam ter buscado a orientação de Deus para que possam decidir da melhor forma em quem votar. Nós sabemos também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus quer o nosso bem, quer o bem do nosso povo, mas nós precisamos ter discernimento e capacidade para decidir na melhor opção. Então, nós temos um compromisso com a democracia, um compromisso com o futuro da nossa cidade. E vocês possam ter refletido muito bem para tomar essa decisão importante. Muito bem, nós vamos continuar aqui a nossa aula da escola dominical. Nós estamos falando sobre a jornada do apóstolo Paulo. Nas últimas 3 aulas, nós pegamos uma via paralela e tratamos a respeito da vida de João Marcos, aquele que esteve presente na primeira viagem missionária. Durante a viagem missionária, ele desistiu, retorna a Jerusalém, e isso causou muito estranhamento ao apóstolo Paulo. Agora, 2 anos depois da conclusão daquela primeira viagem missionária, nós estamos em vistas da segunda viagem missionária. E para esta segunda viagem missionária, deveria então fazer com que Paulo e Barnabé retornassem àquelas cidades onde pregaram o evangelho, onde formaram ali as primeiras comunidades cristãs. Então, nós estamos em vista desta segunda viagem missionária e Barnabé, como nós sabemos, parente de João Marcos, propõe a Paulo que João Marcos receba uma nova oportunidade e que João Marcos faça parte desta nova viagem missionária. E nós, então, retornaremos a esse ponto, né, depois de termos falado sobre a vida de João Marcos. Então, este ponto será um ponto de discórdia. Então, Paulo e Barnabé discordarão a respeito da presença ou não de João Marcos nesta segunda viagem missionária. E então nós voltaremos às Sagradas Escrituras. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 15, e nós leremos então o versículo 37, onde então Barnabé propõe João Marcos, né? Diz assim: Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas o versículo da nossa aula de hoje é, de fato, o versículo 38. Barnabé propõe a presença de João Marcos, mas Paulo reage, resiste à presença de João Marcos. Então vamos ler aqui o versículo 38. Espero que você possa acompanhar aí na sua Bíblia. O versículo 38 diz assim: Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Pronto. Está instalada, então, uma divergência entre Paulo e
Barnabé. E é sobre isso que nós vamos falar na aula da Escola Dominical deste domingo. Como nós lemos aqui no versículo 37, Barnabé queria propiciar uma nova oportunidade, uma segunda oportunidade a João Marcos. Mas Paulo estava convicto de que eles precisavam de alguém melhor preparado do que João Marcos. O que então gera esta controvérsia, esta discórdia entre Paulo e Barnabé. Os dois grandes missionários da igreja cristã primitiva, os dois grandes missionários, Paulo e Barnabé. Não podemos nos esquecer da história. Foi Barnabé quem foi buscar Paulo lá em Tarsis, depois da sua conversão, naquele período de ostracismo em que Paulo se encontrava. E depois, então, Barnabé conduziu Paulo a Antioquia. E ali Paulo deu grande fruto. Nós, muitas vezes, esquecemos a nossa própria história. A própria história de Paulo tinha sido uma história muito complicada, muito difícil, e Paulo recebeu inúmeras oportunidades para se refazer, inúmeras possibilidades para recuperar a sua própria história, tirar a limpo a sua própria história, mas agora parece-me que Paulo não quer conceder esta segunda oportunidade a Barnabé. E aí, então, depois dessa proposta de Barnabé e dessa recusa de Paulo, quem estava com a razão? Paulo, que com base na história recente do convívio que teve com João Marcos, estava negando a sua presença, ou Barnabé. Não podemos também nos esquecer, Barnabé era parente de João Marcos, mas Barnabé queria ofertar uma segunda oportunidade a João Marcos. Evidentemente que depois das aulas que nós tivemos, das 3 aulas que contam a vida de João Marcos, nós sabemos retrospectivamente, porque nós fomos até o fim da história da vida de João Marcos, é como se agora nós estivéssemos com um retrovisor. Nós podemos olhar para trás e, quando nós fazemos essa pergunta, quem estava com a razão, Paulo ou Barnabé, parece que fica muito fácil. Fica muito fácil a gente dizer, não, Barnabé estava certo. Mas nós podemos dizer que Barnabé estava certo porque nós conhecemos o final da história de João Marcos. Mas imaginem vocês, naquele momento em que a história ainda estava sendo escrita, olhando não retrospectivamente, mas olhando perspectivamente, em perspectiva, do presente em relação ao futuro. Quem estava certo? Então, se nós tivéssemos que fazer uma reflexão naquele momento presente, evidentemente que parece que Paulo estava mais certo do que Barnabé. Por quê? Porque Paulo já tinha visto qual tinha sido o comportamento de João Marcos na primeira viagem missionária. E por isso agora ele estava negando João Marcos. Mas Barnabé tem também a seu favor a condição de ser aquele quem vai dar a oportunidade. E esta é uma característica do caráter e da personalidade de Barnabé, porque o próprio Barnabé já tinha feito isto com o próprio apóstolo Paulo. Dado ao apóstolo Paulo a oportunidade para que ele, então, pudesse exercer o seu ministério, pudesse colocar
em atividade, em prática, aquilo que Deus lhe conferiu, o dom que Deus lhe conferiu. E aqui Barnabé está fazendo a mesma coisa que já tinha feito com Paulo. Está concedendo a Barnabé também a oportunidade para que Barnabé pudesse, que João Marcos, aliás, pudesse colocar também o seu dom, né, que foi recebido da parte de Deus, em atividade, em exercício. Então significa dizer que Barnabé ele mantém a mesma linha de conduta que já teve anteriormente com o apóstolo Paulo, agora ele tem também com João Marcos. Evidentemente que quando nós olhamos em retrospectiva, então Barnabé estava certo. Barnabé estava certo e o futuro diria isto, inclusive o próprio apóstolo Paulo, no final da sua vida, também diria isto. O próprio apóstolo Paulo reconheceu que Barnabé estava correto naquele momento e o próprio apóstolo Paulo concedeu o valor que João Marcos teve ou que viria a ter, né? Então, aí eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo, a 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11. Capítulo 4, versículo 11, que diz: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, aqui neste momento da carta a 2 Timóteo, Paulo já está no final da sua vida, né? Já tinha acontecido a segunda viagem missionária, já tinha acontecido a terceira viagem missionária, Paulo estava preso em Roma e Paulo reconhece a grande importância que João Marcos teve no seu ministério. Então, neste momento em que Paulo reconhece a posteriori, mas Barnabé reconhece a priori, nós podemos então compreender que a história de João Marcos ainda não estava completamente escrita. A história da vida de João Marcos estava em processo. E é a mesma perspectiva que nós devemos ter para todos os irmãos que de alguma forma se relacionam com as coisas e com a obra e com o ministério de Deus através do Evangelho. Então é preciso que as pessoas recebam da nossa parte. É preciso que você, se alguma vez foi recusado para qualquer coisa, quem determina a sua história não é a pessoa que disse ou que te recusou, mas quem determina a sua história é Deus. E Deus ainda está escrevendo a sua história, como está escrevendo a história de tantos aqueles que, de alguma forma, receberam um não da parte de alguém. Tá certo? Então é preciso que vocês tenham clareza sobre quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus. É Deus quem está no controle da nossa vida. É Ele quem está escrevendo a nossa história. No caso de João Marcos conseguiu e atingiu a maturidade espiritual. João Marcos foi utilizado na grande obra de evangelização e de pregação da palavra de Deus e da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então isso é importantíssimo. É importantíssimo que nós tenhamos esta clareza sobre homens e mulheres que são chamados, vocacionados para a obra e o ministério de Deus. Mas, evidentemente que, num primeiro olhar, numa visão mais superficial, as pessoas possam pensar assim, mas é claro que Barnabé defendeu João Marcos. É claro que Barnabé defendeu João Marcos porque era seu parente.
Então, muitas vezes nós fazemos isso. Nós fazemos isso também exatamente assim. Nós fazemos desta maneira, quer dizer, nós defendemos aqueles que nos são caros, nós defendemos aqueles que nos são parentes, que são amigos muito chegados, né? Mas, neste caso, percebam que Barnabé ele foi profundamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Havia, sim, um relacionamento de parentesco entre Barnabé e João Marcos, mas Barnabé não permitiu que João Marcos se afastasse da obra de Deus. Barnabé concedeu-lhe uma nova oportunidade. Então, muitas vezes, e aqui isto serve para nós como um grande critério, que é possível que nós tenhamos certos preconceitos, ou é possível que nós tenhamos certas inclinações, mas não se esqueçam, os nossos preconceitos, tanto para negar, quanto as nossas inclinações, tanto para favorecer quem quer que seja, precisa ser colocado no seu limite humano, para que nós saibamos, apesar dos nossos preconceitos, ou apesar das nossas inclinações, para que nós saibamos qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que nós possamos ter maturidade espiritual para observarmos o caráter daquela pessoa que se digna a fazer a obra do Senhor. E é justamente isso que Barnabé teve. Barnabé teve discernimento, Barnabé teve maturidade espiritual para observar o verdadeiro caráter de João Marcos. O verdadeiro caráter de João Marcos. Porque se não for assim, meus irmãos, se nós nos movermos somente pelas nossas inclinações ou pelos nossos preconceitos, ou afastando ou aprovando aquelas pessoas que gostamos ou não gostamos, nós teremos consequências espirituais sobre nós. Então, a questão ela permanece. Se você ou aprova ou reprova alguém, que você faça isso movido e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque do contrário, você também terá consequências espirituais. É muito importante que vocês observem essa prática, que vocês compreendam qual é, de fato, o propósito de Deus para a sua obra, porque a obra não é nossa, nós somos mordomos da sua obra, nós somos administradores da sua obra. A sua obra não é nossa, nós estamos a serviço, e isso nós não podemos esquecer jamais. Sem querer atenuar, né, a opção de Paulo, foi a negação de João Marcos, mas nós precisamos fazer aqui alguns comentários e algumas considerações. Primeiramente, que Paulo não teve nenhuma paciência com João Marcos. Paulo não teve nenhuma paciência com João Marcos. No primeiro erro, Paulo puniu. Essa é a conduta de Paulo. Nós não podemos negar. Se João Marcos errou, não lhe foi dada a oportunidade de corrigir o seu erro. Então, Paulo foi impaciente com João Marcos. Nós podemos dizer que Paulo ainda foi extremamente rigoroso. Extremamente rigoroso, porque Paulo esperou de João Marcos uma maturidade que não lhe podia ser dada na sua juventude. Como é que você pode ter uma grande maturidade
né, não só uma maturidade humana, mas uma maturidade espiritual, se você ainda é jovem, e se você ainda não passou por experiências para que você desenvolvesse esta maturidade. Então, nós não podemos negar que a maturidade que nós temos, muitas vezes também é uma maturidade espiritual, é uma maturidade que se desenvolve muitas vezes gradualmente, muitas vezes lentamente. A maturidade, para que você consiga chegar a ela, é um processo. E isto é uma lição para a nossa vida. É por isso que os antigos, eles valorizavam as pessoas mais velhas, justamente por causa da sua sabedoria. Mas a sua sabedoria não era algo que foi lhe dado desde sempre. A sua sabedoria foi adquirida, e adquirida com experiência, com maturidade. É por isso que nós devemos ouvir as pessoas mais velhas, considerar, refletir, meditar sobre a lição que elas têm para nos ensinar. Talvez o apóstolo Paulo tinha considerado da seguinte maneira: olha, João Marcos assumiu um compromisso com a obra de Cristo, assumiu um compromisso com o Evangelho, assumiu um compromisso comigo, assumiu um compromisso com o Barnabé, e de repente, simplesmente, ele age de forma leviana e vai embora, e nos abandona neste processo ou nessa viagem missionária. Então, Paulo ele foi muito rigoroso, né? E exerceu o seu juízo. É justamente aquela ideia do julgamento. Então, Jesus Cristo nos ensinou nas Escrituras para que nós não julgássemos o nosso semelhante. E Jesus Cristo diz ainda: nós não devemos julgar para que não sejamos julgados. Mas vai além. Ele diz ainda, com o mesmo critério com que nós julgamos, ou com o mesmo rigor que nós julgamos, nós também seremos julgados. Então, me parece que Paulo é rigorosíssimo quando João Marcos rompe o seu compromisso de ser um servo de Jesus Cristo. E nesta medida, me parece que Paulo ele é mais rigoroso do que o próprio Jesus Cristo. Talvez podemos fazer uma nova consideração sobre esse juízo rigoroso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tenha julgado João Marcos, tomando como exemplo, como espelho, a sua própria vida. Que o apóstolo Paulo tenha pensado da seguinte forma: como João Marcos abre mão desse ministério, sendo que eu próprio não abri mão desse ministério e tenho sofrido por esse ministério, tenho me dedicado a esse ministério com a minha própria vida entregue nas mãos de Cristo. E João Marcos simplesmente é como se ele desse de ombros, como se ele não tivesse entendido o comprometimento, como se ele não tivesse entendido a responsabilidade, como se ele fosse menos dedicado, menos comprometido, e Paulo não aceitaria nada menos do que a sua própria dedicação. Então, Paulo, ele se autorreferencia como exemplo e julga João Marcos a partir da sua própria vida. O que, obviamente, não deixa de ser um erro. Porque as pessoas são diferentes e a forma como elas adquirem a maturidade também é diferente. E a forma como elas expressam o ministério também é diferente. E todas essas coisas são nos dadas por Deus. Então nós não podemos tomar como régua a nossa própria vida. Porque por mais que nós sejamos
íntegros, comprometidos, dedicados, rigorosos, sofremos, passamos por experiências complicadas e difíceis, atingimos também muitas vezes por conta dessas experiências a maturidade, mas em alguma outra área da nossa vida nós não somos exemplo. Então, até esse critério de objetividade, muitas vezes, não pode ser aplicado a outra pessoa. E como diz o próprio apóstolo Paulo, em outro momento, todos pecamos, todos carecemos da graça de Deus. Então, percebam que, neste momento, Paulo, ele acaba tendo que conceder, né? Num determinado momento das suas cartas, ele acaba tendo que considerar. Ele próprio, o apóstolo Paulo, apesar dessa vida rigorosa, dedicada, com responsabilidade, com compromisso, sofre pelo ministério, Paulo também está passando por um processo de amadurecimento. Talvez Paulo tenha olhado para João Marcos e tenha pensado: você desertou. Você não esteve conosco quando nós conversamos com os irmãos, quando nós fomos perseguidos naquelas cidades, quando nós fomos apedrejados, quando nós apanhamos. Então, você, João Marcos, não tem o direito de estar conosco quando nós formos visitar estas igrejas. É como se Paulo também estivesse dizendo a João Marcos: você não tem legitimidade para visitá-la, ou para visitar estas cidades. Mas Barnabé, diferente do apóstolo Paulo, Barnabé foi paciente. Se Paulo foi impaciente, Barnabé foi paciente. E Barnabé tem feito desta paciência, Barnabé tem feito dessa característica de caminhar mais uma milha, de estender mais uma oportunidade, de dar mais uma vez a mão. Isso é fruto de um amadurecimento espiritual. Então nós podemos perceber que neste processo todo, ainda antes do início desta segunda viagem missionária, talvez Barnabé fosse mais maduro espiritualmente do que o apóstolo Paulo. Não menos eficaz. O apóstolo Paulo não foi menos eficaz do que Barnabé. Deus não usou menos o apóstolo Paulo do que usou Barnabé. Mas são pessoas diferentes, com características diferentes. Mas nas mãos de Deus nós vamos sendo moldados de acordo com a vontade dele. Então nós podemos claramente identificar que Barnabé, nesse momento, foi mais paciente do que o apóstolo Paulo. Talvez Barnabé tivesse mais maturidade espiritual, porque Barnabé estendeu a mão para João Marcos. Barnabé estendeu a mão, Barnabé deu a oportunidade para que João Marcos pudesse reescrever a sua própria história. Mas, como Deus, ele age da maneira como ele quer. E, às vezes, atitudes que aparentemente são amargas, atitudes que aparentemente são negativas ou ruins, elas também servem para que nós sejamos aperfeiçoados. Pode ser também que a atitude do apóstolo Paulo, de uma certa impaciência e de uma negativa, foi esta negativa aqui para o início da segunda viagem missionária, isto também tenha produzido um efeito de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento em João Marcos. Então as duas coisas acontecem quase que simultaneamente. Quando
Paulo não tem paciência com João Marcos, isto lhe serve como lição. Quando Barnabé lhe estende a mão, isso também lhe serve como lição. Mas Deus está agindo em uma e em outra atitude, para que, no caso, João Marcos pudesse se empenhar, pudesse se desenvolver, pudesse se inserir por completo na obra que Deus tinha para a sua vida. E pelas aulas que nós tivemos, pelas 3 aulas em que falamos da vida de João Marcos, nós podemos atestar que foi dessa maneira. Seja de uma forma, seja de outra. Seja pela paciência de Barnabé e o estender de uma mão, seja pela impaciência de Paulo, uma negação de Paulo, também um ato disciplinador, seja de uma forma ou de outra, a vida de João Marcos foi transformada. E o quanto João Marcos foi importante para a obra missionária de Jesus Cristo. O quanto a vida de João Marcos foi importante para o anúncio da pessoa e da obra de Jesus Cristo. O quanto a vida de João Marcos foi importante para que quantas ou milhões de pessoas pudessem ler sobre a vida de Jesus Cristo, narrada no Evangelho de Marcos, e que se converteram a Cristo a partir da leitura do Evangelho escrito por Marcos. Evidentemente, a leitura do Evangelho ela não é completa se não houver ação do Espírito Santo. Mas por causa do Evangelho de Marcos, os outros 2 grandes evangelhos foram escritos, Mateus e Lucas. O Evangelho de Marcos serviu de base para que fosse escrito o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Então percebam o quanto a vida de João Marcos ela foi transformada pela presença do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus usa as mais diversas estratégias que nós devemos ficar admirados, contemplados ou contemplando a ação que o Espírito Santo de Deus tem sobre a vida das pessoas. Sempre você vai verificar e vai ficar embasbacado, você vai ficar admirado, você vai ficar estupefato com aquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E não só aquilo que ele pode fazer, mas a maneira e a forma pela qual ele faz. Se nós aqui, vocês que estão ouvindo esta aula, se vocês pudessem escrever cada um texto diferente, apresentando como um propósito, uma estratégia, o Espírito Santo de Deus ainda vai fazer de uma forma que ninguém pensou. Por isso, ele é Deus. Então, esta é a vida de João Marcos. Uma vida transformada. Uma vida que gerará frutos para a obra de Jesus Cristo. E depois, como nós já falamos, os 2 grandes apóstolos de Jesus. Um que andou com Jesus durante os 3 anos do seu ministério, que foi Pedro. E o outro que não conheceu fisicamente Jesus, mas foi transformado por Jesus. Esses 2 grandes apóstolos dão testemunho da vida de João Marcos. Paulo dirá, em 2 Timóteo, como nós lemos, Timóteo, João Marcos, ele é útil para o ministério. Pedro dirá em 1 Pedro
que João Marcos é como se fosse o seu filho. E assim é, meus irmãos e minhas irmãs. Quando você foi chamado para este ministério, quando você foi chamado e vocacionado por Deus a abraçar a fé cristã, a reconhecer que Jesus Cristo é Deus e é o seu Salvador, você tem que saber que o seu envolvimento com Jesus Cristo não pode ser feito de maneira irresponsável. Não pode ser feito de maneira infantil. Não pode ser feito de maneira negligente. Você passará por um processo. Você passará por um processo de amadurecimento espiritual. Nem que, neste processo de amadurecimento espiritual, você tenha muitos reveses, que você tenha muitas dificuldades, que você receba muitos não. Mas o Espírito Santo, quando ele faz uma obra nas nossas vidas, ele nos faz pessoas determinadas. Ele nos faz pessoas persistentes. Ele nos faz pessoas maduras. E nós deveremos usufruir deste processo, com todas as suas circunstâncias, com todas as suas nuances. Nós devemos usufruir desse processo, porque no final deste processo é que nós poderemos falar e os outros irmãos poderão falar a respeito das nossas vidas e do quanto o Senhor nos utilizou para a sua obra, para a pregação do Evangelho. Nós possamos chegar no final da nossa carreira de fé, como aqueles que foram sinceros, honestos, que entregaram tudo o que receberam da parte de Deus para que Ele próprio seja glorificado. A vida de João Marcos é um exemplo da providência de Deus. Quantos aqui têm as suas histórias particulares? Quantos aqui podem testemunhar sobre a providência de Deus nas nossas vidas? É o próprio Deus quem ordena as coisas, porque Ele controla todas as coisas. Nada para Ele é impossível. É o próprio Deus quem ordena todas as coisas. É o próprio Deus que estabelece todas as circunstâncias. É o próprio Deus quem direciona todas as pessoas para que nós sejamos auxiliados, para que nós sejamos apoiados nas nossas necessidades. Porque Deus nos ama de tal maneira que nós não estamos sozinhos. Então, se você, meu irmão e minha irmã, estiver passando por alguma situação, se você estiver passando por alguma circunstância, se você estiver necessitando de alguma coisa, se entregue, fundamentado na fé. Se entregue, se lance, ou tenha clareza ou a percepção de que você está imerso no amor de Deus. E às vezes coisas acontecem na nossa vida, boas e ruins, para que nós possamos progredir espiritualmente, para que nós possamos avançar espiritualmente, para que nós alcancemos maturidade espiritual, para que nada, absolutamente nada, nos falte. Se você está imerso no amor de Deus,
aquilo que aparentemente soa para você como uma necessidade, isto será suprido. Será suprido porque quem está imerso no amor de Deus, nada lhe falta. Você passa por algumas situações, por alguns acontecimentos, glorifique a Deus, porque você vai ver como estas situações serão utilizadas para o seu próprio benefício. Você se relaciona com pessoas, essas pessoas de alguma maneira, ou nos fazendo bem, ou nos fazendo mal, elas cruzam o nosso caminho no tempo certo, no tempo necessário, para que o Senhor nos traga uma grande lição, para que Ele nos dê uma grande demonstração, para que você saiba que você está debaixo da sua graça, que você está imerso no seu amor. É esse Senhor quem determina todas as coisas, todos os acontecimentos para o nosso bem. E quando você percebe todas essas coisas, às vezes positivas, às vezes negativas, mas que você percebe o agir de Deus sobre a sua vida, você ainda dará glória a Deus. Glória a Deus, porque é o Senhor se manifestando através de pessoas, através de acontecimentos, fazendo com que nós progredimos, nós avancemos e nós amadurecemos espiritualmente. Aproveitando o mesmo livro de Atos que nós estamos estudando, eu convido os irmãos, eu selecionei 3 passagens para que a gente possa compreender o agir de Deus. A primeira passagem lá em Atos 7, capítulos 9 e 10. Em Atos 7, versículos 9 e 10, que diz assim: os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Então, aparentemente, a história de José é uma história trágica, uma história triste, é uma história em que os seus irmãos lhe venderam como escravo. Mas, nesta situação, Deus estava com ele. O apóstolo Paulo diz não para João Marcos. Deus estava com João Marcos. E Deus faz o que com a vida das pessoas? Transforma a vida das pessoas. Mas não para que elas sejam transformadas apenas. A transformação não é um fim em si mesmo. A transformação tem um propósito. E é justamente você se curvar, você se inclinar, você reconhecer a ação de Deus na sua vida, que você manifeste e o glorifique como seu único Deus. No mesmo livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 17. Atos 10, 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto Deus está falando conosco,
E Ele fala conosco de muitas maneiras. Deus está usando outras pessoas para que a obra dele seja efetivada, para que a sua mensagem seja anunciada, para que nós estejamos completamente apoiados, sustentados pela obra de Deus. Ainda em Atos, no capítulo 11, no versículo 4, diz assim: Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Eu estava na cidade de Jope orando. Num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. Meus irmãos, Deus fala conosco. Deus fala conosco. Deus fala conosco de muitas maneiras, para que nós saibamos quais são os seus propósitos para a nossa vida, mas não apenas para a nossa vida, mas para a obra dele. Deus nos usa, e por isso ele quer que nós tenhamos experiências com ele, maturidade com ele, responsabilidade com a sua obra, compromisso com a sua obra, para que nós cresçamos, para que nós avancemos, para que nós tenhamos progresso, mas não para que nós tenhamos maturidade para ficar conosco, ou para que nós avancemos, para que nós sejamos pessoas sábias. Mas Deus quer fazer com que você, meu irmão e minha irmã, você amadureça, para que você possa abençoar, para que você possa auxiliar, para que você possa ser usado como servo, como instrumento nas obras de Deus, para que outras pessoas sejam, como um dia você esteve, necessitado de uma palavra de Deus, e para que outras pessoas conheçam a mesma identidade em Deus, para que outras pessoas saibam que elas também estão imersas no amor de Deus, para que outras pessoas saibam que sobre elas também está a graça de Deus, para que outras pessoas saibam que Deus quer ter um encontro com essas pessoas, para que elas também sejam futuramente usadas como instrumentos na sua obra, e assim esse ciclo seja mantido, porque nós somos abençoados para abençoar, nós somos ajudados para ajudar, para que o Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas. O juízo de Paulo. O juízo de Paulo foi muito severo. Talvez Paulo tivesse receio de ser surpreendido novamente. Ser surpreendido de forma negativa. O juízo de Paulo foi muito severo, porque Paulo tinha perdido a confiança em João Marcos. Mas o juízo de Barnabé foi assertivo. Foi assertivo sobre o caráter de João Marcos. E meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Deus, ele é assertivo em relação a nós. Você não professa o nome de Cristo por acaso. Você professa o nome de Cristo porque você foi escolhido. Você professa o nome de Cristo porque Deus te amou antes da fundação do mundo.
e você está imerso no seu amor, a ponto de Deus entregar o seu próprio filho, aquele a quem ele mais ama, em seu favor. Você está debaixo da graça de Deus. E o Senhor quer usar a sua vida para que a sua mensagem seja anunciada, para que a sua mensagem seja testemunhada, para que você progrida, para que você avance, para que você amadureça, mas para servir, para que outros sejam igualmente alcançados e Deus manifeste o seu amor por outras pessoas através da sua vida. Que você assim possa ser abençoado neste domingo, que você possa ter uma semana debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, que você tenha uma semana de vitórias, uma semana de reflexões, uma semana de bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.